Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática nós vamos fazer as atividades do livro que estão aí nas páginas 170 até 178. Bem, nessas atividades nós vamos recapitular, relembrar o que é perímetro e o que é área, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Quando eu falo o que é perímetro, eu estou falando da soma dos lados. Soma dos lados é o contorno, tá? Quando eu falo perímetro, eu tô falando da soma dos lados, o contorno de algo. Quando eu digo área, eu tô falando da superfície, eu tô falando aquilo que preenche aquilo que está dentro daquele contorno. Então, percebam aqui, eu vou voltar lá na primeira página, mas eu quero lembrar aqui com vocês, olhem. O contorno aqui, ó, de cada cômodo aqui, é o meu perímetro, o contorno. O que preencheu tudo aqui é a minha área, é a minha superfície. Então, essa é a diferença de perímetro e área, tá bom? Eu vou colocar um vídeo explicativo de uma outra pessoa explicando o que é perímetro e área, porque ela conseguiu desenhar, mas vocês venham comigo na explicação do exercício, tá? Vamos lá. Número 30, na página 170. Abre aí. Pega o seu caderno, pega o seu lápis, sua borracha, seu livrinho e vamos comigo. Número 30. Tá pedindo assim, pessoal. Desenhe na malha quadriculada 2 retângulos diferentes com área igual a 10 centímetros quadrados. Então, cada quadrado desse possui 10 centímetros. Vocês vão desenhar 2 retângulos com áreas diferentes, tá? 2 retângulos diferentes. Mas a área tem que ter 10 centímetros. Então, percebam, eu posso desenhar um retângulo, 2, 3, 4. Eu posso desenhar um retângulo nessa forma, ó. Por quê? Ó. 2, 4, 6, 8, 10. Bem, ele tem 10 centímetros quadrados, porque cada quadradinho desse tem 1 centímetro, né? Quadrado. E eu também posso desenhar o meu retângulo na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu posso também desenhar um retângulo dessa forma. São 2 retângulos diferentes? Sim, mas os dois medem 10 centímetros quadrados. Então, aí no número 30, você pode fazer dessa forma. Número 31. A mãe de Caio quer colocar carpete nos 2 quartos que há na sua casa. Bem, cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado. Então, você vai precisar saber quantos metros que ela vai usar para colocar o carpete nos 2 quartos, tá bom? Número 32. Calcule a área e o perímetro das figuras. Então, nós já entendemos que área é a superfície e entendemos que perímetro é o contorno. Para eu calcular o perímetro, eu faço a soma de todos os lados. Eu somo todos os lados. Para eu calcular a área, eu multiplico a altura versus largura. Então, vamos lá. Para determinar o perímetro, use o lado do quadradinho, 1 metro da malha. E para a área, será todo o quadrado, porque é a superfície, 1 metro quadrado, tá bom? Ó, para calcular a área, 1 metro do quadrado, um lado do quadrado tem 1 metro cada lado. Para calcular a área, todo o quadrado tem 1 metro quadrado, porque é a superfície. Então, vamos lá. Nessa área verde aqui, ó, vocês vão calcular perímetro mais área. Então, olhem só, eu vou fazer o primeiro. Então, ó, área de cima, primeiro eu tenho um lado mais a parte de cima, 2 metros. Então, 2 metros mais embaixo, 1, 2, 3, mais 3 metros, porque é o contorno. Depois, embaixo,
2 mais 2 metros é só o contorno. E em cima, 2, 3 mais 3 metros. Então, eu tenho 2 metros, mais 3 metros, mais 2 metros, mais 3 metros. Por quê, gente? Porque eu só tô falando, ó, do contorno. 2. Ó, aqui é o contorno. Não ficou muito bonito, não. Deixa eu fazer melhor aqui. Mas pra vocês identificarem, ó. Aqui é o contorno. Então, eu tenho, ó, em cima, ó, 2 metros. Aí, você botou 2 metros. Agora, eu tenho, ó, mais 2, 3, mais 2 metros. Depois, eu tenho 2 mais 2 metros. Mais 2, 3. Contorno, mais 3 metros. Você vai somar todos os lados. 2 metros, mais 3 metros, mais 2 metros, mais 3 metros, que vai dar igual a 10 metros. E agora, para eu multiplicar a área, para eu calcular a área, eu faço a multiplicação, ó. Eu tenho 2 de largura e 3 de comprimento. Então, ó, 2 vezes 2, 3. 2 vezes 3, 2 metros vezes 3 metros, 6 metros quadrados, porque aí eu tô multiplicando área, tá bom? Então, o número 32 vocês vão fazer em todos dessa forma. No número 33, você deveria fazer com um amigo em sala de aula. Como você não tem um amigo para fazer aí, infelizmente, pula essa parte. Vamos lá. Número 34. A figura abaixo é a planta da casa que a professora Laura vai construir. Então, ela colocou aqui na legenda, ó, os cômodos. O cômodo 1 é a área, o cômodo 2 é a sala e por aí por diante. Então, eu quero que vocês me digam qual é o perímetro de toda a casa. Então, olha só, perímetro é esse contorno aqui. Então, para eu calcular o perímetro, primeiro eu conto, olha, em cima, quantos quadrados eu tenho? Em cima eu tenho 15 quadrados. Aí, depois eu vou somar altura, largura, altura e largura. Vai me dar o perímetro. Então, você vai somar, ó. Largura, altura, largura, altura. Isso é a soma dos lados. Aí, você vai descobrir o perímetro, somando todos os lados, tá bom? Depois, vocês vão me dizer quantos metros quadrados tem em cada cômodo da casa. Então, agora eu tô falando do cômodo, ó. Cada cor aqui é um cômodo. Aí, ela tá querendo saber a superfície. Sabendo que cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado, você vai somar a área, você vai multiplicar, né? A altura com a largura e você vai encontrar a área. Então, vou fazer o primeiro aqui com vocês, ó. Primeiro eu tenho 1, 2, 3, 4 de altura. E quanto de largura? 1, 2, 3, 4. 4 também. Eu multiplico 4 vezes 4, que vão dar quantos metros quadrados para a área? 16 metros quadrados, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer no número 35. Vocês vão calcular o perímetro e vocês vão calcular a área. Bem, perímetro. Aqui, ó. Vai somar largura com altura, largura com altura. Eu tenho 10 mais 3 mais 10 mais 3. Somou isso, você vai me dar o perímetro. Depois, você vai multiplicar a área, né? A área eu faço a multiplicação. Aí, eu faço, ó, 10 vezes 3. Que aí, eu tenho a multiplicação da área, você vai me dar a área, tá bom? No perímetro eu somo, na área eu multiplico. Combinado? Vamos para a página 36. Deixa eu só melhorar a câmera aqui. Melhorei, para não parar o vídeo, tá? Vamos lá. Página 36. O pai do Zeca, ele quer fazer um pomar em uma parte do sítio onde eles vivem. E aí, ele possui 60 metros de tela. E ele quer, gente, que o pomar tenha a maior área possível. Qual dessas opções ele pode escolher para que o seu pomar tenha a maior área possível com essa quantidade de tela que ele tem? Aí, você vai marcar aí pra mim, tá bom? No número 37, você vai precisar de uma régua. Pega a sua régua para calcular o perímetro
e a área das figuras. Lembrando, o perímetro é a soma dos lados. Então, você precisa somar todos os lados. E a área, você vai multiplicar a altura com largura. Então, você vai pegar a sua régua e vai ver quantos centímetros tem cada lado e vai somar para determinar o perímetro. Depois, você vai pegar a altura e a largura e vai multiplicar para determinar a área, tá bom? Página 38. Página 174, número 38. Após um temporal, um campo de futebol teve 40% de seu gramado e 20% de sua cerca de proteção danificados. Então, de 100%, ele tem 60% comprometido. As medidas do campo de futebol são 90 metros de comprimento e 70 metros de largura. Então, o que ele tinha de cerca ao todo? Aí você precisa somar, né? A altura com a largura, tá bom? Comprimento com largura, né? De todos os lados, para você determinar quanto que ele tinha de cerca. E aí você vai descobrir quanto do gramado e da cerca vai precisar ser substituído, tá? No número 39, uma pequena propriedade rural com 48 mil metros quadrados foi deixado de herança pelo pai aos seus 3 filhos. Então, ele tinha uma propriedade que tinha 48 mil metros quadrados para dividir para 3 filhos. Então, olhem só. O filho mais velho, ele vai receber 1/3 do total da fazenda. Como que eu calculo 1/3? 48 mil dividido para 3, né? O filho do meio vai receber 1/4. Como que eu calculo 1/4? 48 mil dividido por 4. Muito bem. E o filho caçula ficará com o restante. Então, do que sobrar dessa divisão é para o filho caçula. Tá bom, pessoal? Aí vocês façam os cálculos aí e coloquem para mim a resposta. Ó, com quantos metros cada filho ficará? Aí você vai colocar. O filho mais velho vai ficar com tanto. O filho do meio vai ficar com tanto. O filho caçula vai ficar com tanto também. Depois, qual o perímetro total da propriedade rural, sabendo que a largura mede 240 metros? Bem, ele quer saber qual é o perímetro total. Bem, se tem 240 metros de largura, qual será o restante? Aí você precisa calcular e me dizer o perímetro total, tá? Agora nós vamos retomar medidas de capacidade e medidas de massa e também área e perímetro. Vamos lá, calcule quantos gramas há em meio quilograma. Bem, se em 1 quilo eu tenho 1000 gramas, meio quilo tem quantos? Meio quilo é metade. Aí você vai botar, tá bom? 1,5 kg. Bem, se 1 quilo são 1000 gramas, 1 quilo mais a metade vão dar quantos? 4 quilogramas. Aí você também vai me dizer, bem, se em 1 quilo eu tenho 1000 gramas, em 4 quilogramas eu tenho quantos gramas? Em gramas. Depois você vai me dizer em miligramas, tá bom? Em miligramas, meio grama, 1,5 grama e 2 gramas, no mesmo raciocínio. Combinado? Então, vamos lá. No número 2 é uma tabelinha. Observe os preços promocionais de frios e laticínios de um supermercado. Bem, 100 gramas de mortadela custa R$ 2,50. 100 gramas de queijo custa R$ 2,95. 100 gramas de salame custa R$ 7,00. E 100 gramas de presunto custa R$ 3,50. Bem, a mãe do Igor comprou 1 quilo de mortadela, 2 quilos de queijo e 2 quilos de presunto. Olhem aqui, quanto ela gastou. Então, olhem só. Bem, se a mãe do Igor comprou 1 quilo de mortadela, você vai multiplicar 2,50 vezes quanto? Muito bem, vezes 10, porque ela comprou 1 quilo de mortadela. Ela também comprou 2 quilos de queijo.
comprou. Então, aí o resultado tá para 100 gramas. Então, 2 quilos de queijo, você precisa multiplicar 2,95 vezes quanto, para poder saber quanto vão dar 2 quilos. Ela comprou 2 quilos de presunto, mesma coisa. E comprou quantos de salame? 1 quilo de salame também. Então, você vai multiplicar para poder saber o total gasto. E vai me dizer quanto que ela gastou. Quanto se paga por 1 quilo de presunto? Como que eu faço isso? Bem, se 100 gramas eu pago R$3,50, então eu multiplico 3,50 vezes 10 para eu poder saber quanto eu pago em 1 quilo. Quanto eu pago em 500 gramas de presunto? Bem, se eu paguei tanto, né, em 1 quilo, é só eu saber quanto que eu vou pagar na metade, né? Porque 500 gramas é metade de 1 quilo. E 250? E 750, tá bom? Conseguiram entender o raciocínio? Espero que sim. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem me chamar no privado, tá bom? Eu não tenho problema de atender aluno nenhum. Pelo contrário, eu gosto. Vamos lá. Observe a imagem para responder. Bem, nós temos potes de 250, 2 potes. Temos 2 potes de 500 e 2 potes de 750. Com esses potes, como você pode obter 1 quilo de feijão? Bem, com todos os potes, como que eu posso obter 1 quilo de feijão? Eu posso usar um pote de 750 mais um de 250 para fazer 1 quilo. Eu também posso usar 2 potes de 500 gramas, que eu também faço 1 quilo, tá bom? Como eu utilizo um pote para eu ter 1,5 kg de feijão? Quantos potes eu preciso usar? Da mesma forma. E 2 quilos? E 2,5 kg? O mesmo raciocínio, tá? Você vai fazer a soma dos potinhos aí para saber quantos potes você precisa para ter 1 quilo, para ter 1,5 kg e para ter 2 quilos e 2,5 kg. Em uma jarra cabem 2,5 litros de leite. Se a Aninha tomar 500 ml de leite dessa jarra, quantos litros sobrarão? Então, a jarra tem 2,5 litros. Se ela tomar 500 ml, quantos litros de leite vão sobrar? Aí você vai botar a resposta para mim. Diminui, né, gente? 2,500 vezes 500 ml. Aí, vezes 2,500 menos 500 ml. Você vai conseguir calcular, tá? Página 177, número 5. Para preparar refrescos de maracujá, a merendeira utilizará 100 ml da polpa e 500 ml de água. Qual é o rendimento em mililitros dessa receita? Quanto que vai dar? Só somar, gente. 100 ml mais 500 ml. Quantos ml vão dar? Ela vai preparar esse refresco para 30 crianças. E cada uma delas deverá receber um copo de 200 ml. Quantos litros no mínimo desse refresco ela terá que preparar? Aí você pode fazer a multiplicação. Quantas vezes ela terá que aumentar a receita? Bem, quantas vezes ela precisa aumentar essa receita? Qual a quantidade em mililitros de polpa de maracujá necessária para produzir o refresco dessa criança? Agora, da polpa. Lembra que na polpa tinha 100? Se ela aumentar essa receita, ela também vai precisar aumentar a polpa, tá bom? E qual a quantidade de água necessária? Da mesma forma, se ela aumentou a receita, ela aumentou a polpa. Uma dica. A quantidade de vezes que essa receita for aumentada é a quantidade de vezes que vai aumentar a polpa e é a quantidade de vezes que vai aumentar a água. É só multiplicar. Calcule quanto seria necessário de polpa e de água para preparar o suco de 60 crianças, 120 crianças e 180 crianças, tá? Página 178. Nós temos áreas e temos perímetro. Lembrando, cada quadradinho desse, 1 metro quadrado, tá bom? Então, a cozinha, quantos metros quadrados tem? Para eu não precisar ficar contando quadradinho por quadradinho, eu multiplico. Comprimento com largura. E o perímetro, eu somo o contorno. 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar o perímetro, tá? Lembrando, área, metro quadrado. Perímetro, metro. Calcule a área e o perímetro total da casa. Então, a área é a superfície
Perímetro é o contorno. Vão dar diferentes, com certeza, tá? Na área, eu multiplico a altura com largura. Perímetro, eu somo os lados. Eu faço o contorno. Quais são os cômodos da casa que têm a mesma área? Quais são os cômodos que têm o mesmo perímetro? O cômodo que tem a área maior e o cômodo que tem a área menor e o menor perímetro. Tá bom? Aí vocês vão escrever para mim. Espero que tenham entendido. Façam com muita atenção. Na semana que vem é a nossa prova de matemática. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer chamadas pelo Zoom para tirarmos dúvidas dos conteúdos que estarão na prova que vocês vão receber, tá? Amanhã nós vamos tirar o dia para fazer as revisões, tá bom? Beijocas!